Olá, vamos falar de um assunto fascinante. E se o cérebro tivesse um superpoder secreto? Pois é, hoje vamos mergulhar numa das capacidades mais incríveis do corpo humano. A habilidade que o cérebro tem de se transformar, de se curar. É uma história de resiliência que, na verdade, está acontecendo agora mesmo dentro de cada um de nós. Bom, para começar a entender o tamanho desse poder de recuperação, a gente precisa primeiro encarar o problema de frente, o que torna esse assunto tão crucial: o traumatismo craniano. Olha, esse número é realmente impressionante. 1.090.258. Esse foi o total de internações por traumatismo intracraniano no Brasil em apenas 9 meses de um ano. Isso aqui não é só uma estatística, né? Dá pra gente ter uma ideia da escala real e da urgência desse problema de saúde. E o que está por trás dessas lesões? Como a gente vê aqui, as causas mais comuns são coisas do dia a dia. Quedas são mais da metade dos casos, 55,1%. Logo depois vem os acidentes de trânsito. Isso mostra que, na verdade, é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. E as consequências, nossa, elas vão muito além do ferimento em si. Afetam todos os aspectos da vida de uma pessoa. Desde a capacidade de se mover, de enxergar, de sentir, até a memória, a atenção e, claro, o equilíbrio emocional. O que pode levar a quadros de depressão, de ansiedade. É algo realmente profundo. E por muito, muito tempo, a ciência meio que via um dano cerebral grave como uma rua sem saída, sabe? A visão era que o cérebro era um órgão estático, que não se regenerava, que não se recuperava de um trauma sério. Mas, felizmente, essa visão estava prestes a mudar, e mudar muito. Mas como é que a recuperação é sequer possível? Para entender isso, a gente precisa fazer um tour bem rapidinho pelo nosso centro de comando, o sistema nervoso. Pensa nele como a complexa rede elétrica que comanda absolutamente tudo no nosso corpo. Tudo começa aqui, olha só, na medula espinhal, que fica ali, protegidinha pela coluna vertebral. Ela é como se fosse a principal autoestrada de informação do corpo. É ela que transmite os sinais do cérebro para o resto do corpo e do corpo de volta para o cérebro numa velocidade incrível. Se a gente olhar mais de perto, num corte, dá para ver as camadas de proteção. As meninges agem como um escudo, e as áreas cinza e branca lá dentro funcionam como centrais de tráfego, organizando todo esse fluxo de informação para lá e para cá. Agora, vamos descer para o nível microscópico para conhecer a estrela desse show todo, o neurônio. Essa é a célula funcional, o fio fundamental que compõe toda a nossa rede elétrica interna. Então, cada neurônio tem suas partes básicas. Os dendritos são tipo as antenas, recebendo os sinais. O axônio é o cabo que leva esses sinais para frente. E a sinapse? A sinapse é o ponto de conexão, o lugar onde a mágica acontece e a mensagem passa para o próximo neurônio. Juntos, eles criam redes de uma complexidade absurda. Certo. Então a grande questão é a seguinte: se esses fios, essas conexões, se danificam, é o fim da história? A resposta, para nossa sorte, é um sonoro não. E isso nos leva à pergunta que por décadas desafiou o que a gente achava que sabia. O dano cerebral é sempre permanente? Ou será que o cérebro tinha uma carta na manga esse tempo todo? E a resposta está nesse conceito simplesmente revolucionário, a neuroplasticidade. É a capacidade do sistema nervoso de mudar, de se reorganizar. Não se trata de criar células novas, mas de encontrar novos caminhos, de se adaptar. Esse é o tal superpoder secreto do cérebro. E isso muda tudo. O cérebro não é uma estrutura fixa, imutável, que nasceu pronta. Pelo contrário, ele é um sistema vivo, dinâmico, que está o tempo todo se adaptando, se remodelando e se religando em resposta às nossas experiências, ao que a gente aprende e, o mais importante aqui, a lesões. Mas o que quer dizer se religar na prática? Vamos dar uma olhada nos diferentes níveis em que essa reorganização incrível acontece. O que é fascinante é que essa reorganização acontece em todas as escalas. A gente pode pensar em 4 níveis. Tem a plasticidade cerebral, a mudança geral no cérebro, depois a neural, que envolve o sistema nervoso inteiro, um pouco mais perto, a neuronal, que é quando um único neurônio cria novas ramificações. E por último, bem no detalhe, a sináptica, que é quando uma única conexão fica mais forte. É como fazer uma reforma na cidade inteira, num bairro, numa rua ou só na fiação de uma casa. E essa analogia é perfeita. Imagina que uma avenida principal da cidade fechou.
O trânsito não para, certo? A cidade encontra rotas alternativas, desvios, para que tudo continue funcionando. O sistema nervoso faz exatamente a mesma coisa. Ele desvia o caminho para completar a tarefa. Bom, então o que tudo isso significa para a recuperação? Significa que existe esperança. A plasticidade constrói uma história completamente nova, uma história de enorme potencial. Então, o ponto crucial é este. A neuroplasticidade não é só uma ideia bonita, abstrata. Ela é a base biológica real para a reabilitação. É o processo físico que a fisioterapia e outras terapias usam para ajudar pacientes a recuperar funções que foram perdidas depois de uma lesão. E esse mesmo mecanismo não funciona só para recuperar de traumas. Ele está em ação toda vez que a gente aprende algo novo, seja um idioma, um instrumento musical, ou até quando a gente cria um hábito ou forma uma memória. O cérebro está sempre se reorganizando. Essa citação resume perfeitamente essa mudança de pensamento. O sistema nervoso deixou de ser visto como uma máquina estática e passou a ser entendido como um sistema em um processo de plasticidade contínua, uma rede viva que se adapta ao tempo todo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final que dá o que pensar. Se o cérebro foi construído para mudar, se ele foi projetado para aprender e se adaptar ao longo de toda a vida, o que vamos ensinar a ele a seguir? O potencial, ao que parece, é ilimitado.